Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje, né? Nós começamos na aula passada estudando sobre a área das figuras planas. Nós vimos como calculava a área de um quadrado e a área de um retângulo. Hoje nós vamos aprender a calcular a área de um paralelogramo e a área de um triângulo. Observe que aqui nós temos um paralelogramo, onde seus lados opostos, olha, são paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Ou seja, eles não se cruzam. Se eu continuar, por exemplo, uma reta aqui e outra na mesma distância, eles nunca vão se cruzar. Da mesma forma, se eu fizer isso aqui, ó, puxar uma reta, na mesma distância não se cruzam. Então, por isso que os lados opostos deles são paralelos. Então, para calcular a área de um paralelogramo, a fórmula, o A de área, é igual à base, né? Que é a medida aqui, ó, vezes a altura, que a altura é isso aqui, ó. Essa parte aqui do paralelogramo. Então, tem as medidas, vamos dizer que aqui fosse 3 e a altura fosse 2. 2 vezes 3, 6. Colocava centímetro ao quadrado, né? Que é a área, e pronto, estava calculado. Então, a área do paralelogramo é muito parecida com a do retângulo. Né? A do retângulo só é base vezes a altura, ou seja, um lado vezes o outro, o comprimento vezes a largura. Já no triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Olha. Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, nós temos o que? Dois triângulos. Tá aqui um triângulo, tá aqui o outro triângulo. Que você ia pegar, veja que a base é a mesma, a altura você só é dividir por 2, porque aqui dá 2 triângulos. Mesma coisa, se você tivesse um retângulo. Um retângulo é base vezes a altura, ou seja, um lado vezes o outro. Se eu fizer aqui, ó, eu tenho um triângulo, dois triângulos. Onde a altura desse triângulo aqui, ó, a altura e a base. Se fosse para esse, a altura e a base. Então, a diferença da fórmula para calcular a área do triângulo para o paralelogramo e o retângulo é só dividir por 2. Aqui, ó, nós temos um exemplo aqui de um triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos esse triângulo, a base dele, vezes a altura dividido por 2. Então, se eu tivesse aqui que a base fosse 10 e aqui fosse 8, isso era multiplicar 10 vezes 8, 80 e dividido por 2. Então, o único que vai ser dividido por 2 da fórmula que nós estamos estudando até agora, das figuras geométricas, das figuras planas, somente o triângulo que divide por 2. O quadrado não divide, o retângulo não divide e o paralelogramo não divide. Aí vamos aqui a um exemplo. Nesse exemplo, você tem, ó, encontre o valor da medida da base, né, de um triângulo com 10 centímetros de altura e a área 125 centímetros quadrados. Lembrando que a área, ou a forma para calcular a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. O que é que a gente tem e o que é que não tem nos dados do problema? Ele diz que a medida da altura do triângulo aqui, ó, é 10 e a área é 125. Então, o que é que você faz? No lugar de A, que é a área, 125 igual. Quem é o B, que é a base? Não tem. Repete. Vezes a altura, 10. Dividido por 2. Agora, eu vou repetir. 125 é igual 10 vezes B, 10B. E repete o 2. 10B, o denominador é 2. 125 não tem, é 1. Você multiplica isso, ó, os meios pelos extremos. 10B vezes 1, 10B.
2 vezes 125, que dá igual a 250, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. Agora, ó, B é igual a 250 dividido por 2. Dividido por 2, não. Dividido por 2, não. Ó. B é igual a 250 dividido por 10, desculpe. Elimina esse zero. 25 dividido por 1, 25. Então, o valor da base é igual a 25. Ah, será que está correto? Então, só é você calcular. A base, 25 vezes a altura, que é 10, dividido por 2. 10 dividido por 2, ou 25 vezes 10, 250, dividido por 2, que dá igual a 125, a medida que tinha antes. Certo? Ah, é preciso fazer isso aqui, Mirena? Não. Você vai fazer somente descobrir, fazer o que o problema está pedindo. Eu só fiz isso aqui para vocês verem como está correta. Então, se vocês têm que observar os dados do problema. Se deu a base e a altura e quer calcular a área, é só multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Deu a área e quer saber a base ou a altura, só substituir aqui, ó, da mesma forma que eu fiz, certo? Então, hoje só vai 4 questões para vocês resolverem, cada uma valendo um ponto, ok? Qualquer dúvida é só me perguntar.